Olá, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus, né? É muito importante a gente lembrar do poder dele o tempo todo. E é claro que eu vou tentar falar, né, sobre, porque não dá para medir, não é mesmo? É uma coisa que a gente não consegue mensurar. Tamanha é tamanho que são as maravilhas, né, que ele nos proporciona através do poder dele. Eu vou esperar um pouquinho aqui para as pessoas irem entrando. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro em Romanos 8, versículo 31. Ele fala: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos concederá então? Ninguém. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. A partir do momento que a gente sabe quem Deus é, que a gente sabe quem Jesus foi, que a gente sabe da história, né, dele aqui, para que ele veio para nos salvar, né, para termos vida eterna. E quando a gente lembra disso, quando a gente tem alguém que nos lembra do poder de Deus, né? Ele criou todas as coisas. Deus, quem é Deus, né? Ele é o grande eu sou. Não tem como você explicar quem é Deus, porque ele é, né? Ele tudo fez, né? E tudo que antes não existia, ele criou. Qual é o poder de Deus então? É o poder de realizar todas as coisas. É o poder de nos fazer melhores a cada dia. Mas só é possível esse nos tornarmos melhores a partir do momento que nós nos conectamos a ele, né? Então, não é que eu sei o tamanho do poder de Deus, mas às vezes a gente, por um momento, né, humano que temos, nós duvidamos às vezes de tamanho poder que ele tem diante de nós, diante de nos movimentarmos, né, diante de alguns obstáculos, de alguns desafios. E lá quando eu falei de desertos, inclusive foi a live mais assistida que a gente teve, do poder dos desertos, né? De como os desertos, eles nos faz bem. Parece estranho dizer sobre isso, né? Como assim o deserto, a dificuldade me faz bem? Mas sempre é para nos melhorar, né? Sempre é para tornar, né? Você, eu, uma pessoa melhor. Não existe um deserto que vem para destruir. Todos os desertos vêm para nos tornar pessoas melhores. Então, qual que é o poder de Deus diante de um deserto? É o maior poder do mundo, porque é o poder de criar e tirar. É o poder de nos prender e nos libertar. Ao mesmo jeito, eu acho que assim, o prender é responsabilidade nossa, né? Às vezes nós nos prendemos em coisas, em pessoas, em desafios, em gigantes, né? Vamos dizer assim, em doenças, né? Em questões emocionais que a gente não quer resolver, então a gente tá preso. A partir do momento que eu não quero resolver aquilo, eu não quero perdoar alguém, por exemplo, eu me torno preso àquilo, eu me torno preso àquela pessoa, a quem me ofendeu, né? Então, a partir do momento que eu consigo me libertar de algo, é sinal de que eu realmente estou
evoluindo, né, emocionalmente. E todas as vezes que a gente tende, né, a essa sensação, né, de estarmos presos, nós não temos uma melhora emocional, né? Todas as vezes que estamos presos a alguém ou alguma coisa, nós não conseguimos nos libertar. E como que a gente faz? Como que é libertação, né, através do poder de Deus? É realmente se apegar a esse poder, né, a essas maravilhas de todas as coisas, de tudo que é possível, para que a gente consiga se conectar cada vez mais, né? A conexão com Deus, ela nos torna alguém melhor. Realmente se apegar muitas vezes a gente não consegue entender, né? Qual o nosso propósito, por que a gente está passando por determinados desafios. E quando a gente entende, realmente tudo se transforma, né? Quando a gente sabe exatamente o que Deus quer de nós. E como que eu vou saber, Cecília, o que Deus quer de mim? Muitas vezes a gente tem essas sensações, né, de impotência, de incapacidade. A partir de quando? A partir do que a gente tem conhecimento, né? A partir de quando eu vou perceber e entender o poder de Deus na minha vida? A partir da conexão. Quanto mais eu me conecto, melhor eu fico, né? Mais próximo eu fico de Deus. Então, não necessariamente a gente tem que entender. Bom dia, Rosa. A gente tem que entender, né, que a nossa ligação, a nossa proximidade é muito a partir... não é ele que se conecta conosco, né? Ele já está conectado desde a nossa criação. Nós que precisamos nos conectar com ele. E o poder dele, que ele é capaz, né? Que ele é o poder. Ele é o poder, né? Deus é. Então, a partir do momento que a gente entende isso, né? Eu vou falar uma passagem que eu gosto muito em relação a isso, que é em Provérbios 3, versículo 4. Então você conseguirá favor, a boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele mostrará o caminho que deve seguir. Como eu falo isso em atendimento? Como eu falo? Realmente é o que eu sigo, é o que eu entendo, que mostre para ele o que você quer. E aí, confia nele, entrega para ele, né? Entrega para Deus com toda a confiança mesmo, com toda a fé, com toda a sua honestidade, né? Em relação ao que você está propondo, né? Diante daquele desejo ali. E ele fará, né? Tudo vai acontecendo à medida. Ele também mostra para nós o caminho. Muitas vezes, né, nós não estamos vendo uma saída, nós não estamos vendo possibilidades de melhorar. Por quê? Porque a nossa conexão talvez não esteja ainda de corpo e alma. Às vezes até a gente está tentando ali, né? Eu tô orando todo dia, eu tô lendo a Bíblia todo dia, eu tô me conectando, mas parece que não tá ficando. Parece que a minha conexão com Deus tá ainda assim, eu não tô na fé de que as vozes que eu estou ouvindo realmente são Ele, são o Espírito Santo de Deus nos guiando para o caminho que a gente deve seguir, né? E quando a gente ou duvida ou não segue exatamente o caminho que ele quer que a gente siga, realmente vai ficando mais difícil. Por quê? Porque eu quero controlar. Eu quero controlar. E quem tem o poder? Não sou eu, é Deus, né? Então,
a partir do momento que eu me conecto com o poder de Deus, eu entrego para Deus todas as minhas preocupações, todas as minhas culpas, todos os meus medos, todos os meus desafios, eu consigo melhorar, né, o que eu sinto, essa conexão, o que eu ouço. Eu consigo distinguir o que eu ouço em isso é meu ou isso é dele, né? Isso é uma vontade minha, isso é do meu ego, ou isso é realmente da vontade de Deus que eu faça, que eu siga, que eu continue, ou que eu desista, né? Porque às vezes a gente tá cansado. Então eu sempre falo, tá cansado? Para e descansa. Porque muitas vezes o cansaço, ele nos faz, nos leva à vontade de desistir. Porque o cansaço realmente, ele é um dos nossos inimigos, né? E por que a gente fica tão cansado e tão exausto? Porque a gente não está acostumado a descansar. Parece que descansar traz uma culpa tão gigantesca. Parece que o descansar, e aí o descansar não só fisicamente, mas o descansar em Deus. O descansar em Deus parece que nos mostra ou quer nos julgar de como assim, nossa, parece que eu não tô fazendo a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Porém, você não pode também entregar tudo e achar que Deus fará. Mas também você não tem que pegar tudo e colocar uma mochilinha ali nas costas e falar assim, a responsabilidade é minha, eu sou culpada de tudo que acontece comigo, por isso que eu tô passando por tudo isso. Ok, se você não está agindo da forma que a sua vida exige, da forma que o seu negócio exige, da forma que assim, Deus exige, né? Se você não tá fazendo bem, se você é uma pessoa que fica desejando mal, geralmente a gente carrega uma culpa ali, né? Que não é uma coisa legal. Mas se você tá fazendo a sua parte, entregue o restante para Deus, porque Ele fará. Ele é bom o suficiente para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é capaz de nos surpreender com coisas que inimagináveis. Então, assim, você pede uma coisa, mas às vezes Deus fecha as portas daquilo que você quer para te mostrar algo muito maior. Para te mostrar que você é muito mais forte do que você pensou. Para te mostrar que você é além do que você um dia pensou e imaginou. Então, em Mateus, capítulo 6, versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Lá em ansiedade, eu falei sobre esse versículo, porque ele tem muito a ver, né, com as preocupações levam à ansiedade. Mas, quando a gente se preocupa excessivamente, que a gente se preocupa com o amanhã e o que vai ser amanhã, é porque a gente não tá lembrando lá dos milagres no deserto, quando Deus, né, disse que Ele traria o maná todos os dias, que é o pão, né, que alimenta. Então, na oração do Pai Nosso fala, o nosso pão de cada dia nos dai hoje, né? Então, assim, a fé que Deus provê, Deus proverá. É a fé que Ele fará todos os dias, né, o que Ele tem para nós na nossa história. Só que quando eu me preocupo com o amanhã, eu esqueço de viver o hoje. Quando eu me culpo pelo passado, por algo que aconteceu comigo ou que eu fiz, como se eu fosse culpada, eu me prendo lá, eu me culpo, eu fico cada vez mais me sentindo menor, né? Me sentindo incapaz, me sentindo impotente diante dos obstáculos que estão no agora. E quem pode, né, nos ajudar? Deus.
Por quê? Porque ele provê todas as inquietações do dia. Ele não é o Deus que fala para você se preocupar com o amanhã, com daqui a um mês. Isso é a modernidade que nos trouxe, né? Planejamento, meta, é o poder nosso, né? De cada dia. É o poder que a gente acha que a gente precisa ter, né? De dar conta de tudo ao mesmo tempo. Hoje mesmo ainda assistindo a um Reels, né? Falando sobre a mulher, né? A mulher que ela acha que ela tem que ser ela não é nessas palavras, tá? E eu já tô usando as minhas palavras. Que ela acha que ela tem que ser a super poderosa, que ela tem que ser a Mulher Maravilha de dar conta de tudo ao mesmo tempo. E a mulher dá conta de tudo? Claro que dá. Só que é cada coisa de uma vez. Se a gente está priorizando o trabalho, a gente não consegue priorizar tanto bonitinho ali a família. Vai ficar um negócio ali meio pendengado. Se a gente está priorizando a família, o trabalho vai ficar meio também assim. A gente vai perder um pouco de prazo, a gente vai perder um pouco de meta. E essas metas, né, que as pessoas, que assim, as empresas têm, elas são necessárias, elas são importantes, o planejamento é necessário. Ontem nós falamos muito sobre o empreendedorismo, mas o viver o agora é importante. E não um agora que é assim, eu tenho que fazer tudo agora, eu tenho que conseguir tudo agora, eu tenho que dar conta de tudo agora. Não é esse agora que eu tô dizendo. É o agora do lembrar do poder de Deus dentro do nosso dia. Isso é impossível de acontecer através da minha mão. Eu não consigo fazer, nem agora, nem amanhã, ou nem daqui um ano, talvez, 2 anos. Então, quem pode? Quem é o poder supremo? De quem é o poder maior? É Deus. Então, eu não posso, né, exigir de mim o sobrenatural. O sobrenatural, ele só vem, ele pode até se manifestar através de mim, mas é só se Deus permitir. É só pela vontade de Deus, pela bondade de Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Muita gente, né, cria uma culpa, uma capa para Deus, como se Ele fosse um Deus de justiça, um Deus, né? Ele é um Deus justo, né? Tudo que você planta, você colhe. Se você não planta nada, você não vai colher nada, né? Tanto o bem quanto o mal. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, é o que você colherá, né? Deus não é injusto. Porém, Ele não é o Deus mau que castiga, que você tá passando por isso porque você fez aquilo. Não. Você fez aquilo, você vai colher coisas a partir daquilo que você fez, tanto de bom quanto de ruim. Mas não é por castigo. É apenas para o seu aprendizado, né? Deus tem o poder, inclusive, de te perdoar por algo que você fez e não fazer, não deixar, não permitir você passar por algo ruim como colheita. Mas muitas vezes nós não somos capazes nem de reconhecer que nós fizemos errado, nem de pedir perdão a Deus e nem de reconhecer, por exemplo, que não temos culpa de algo que aconteceu conosco. Nós somos tão juízes de nós mesmos e das nossas vidas que nós não entregamos a Deus o poder de nos julgar. Porque em todas as passagens que eu leio na Bíblia, quando é um pecador, né, por mais terrível que tenha sido o pecado, ele perdoou. Ele perdoou. Só que o que precisou acontecer na vida dessa pessoa para ele perdoar? A pessoa precisou pedir perdão. A pessoa precisou reconhecer o que fez. Ou às vezes precisou, né? Olha, Senhor, eu não fui culpada, eu não tenho culpa disso, né? Me perdoe, tira de mim essa culpa. Arranca do meu coração essa culpa. E hoje eu sei, né, que muitas vezes em consultório eu sou instrumento de transformação mesmo.
através da bondade de Deus. Não sou eu que sou, não sou eu que ajudo, não sou eu que faço. É a partir do que Deus me orienta a fazer. E muitas vezes a cura não vem diante de algum tratamento porque a pessoa não se permitiu ser curada. Ela carrega a culpa ou o rancor, né, de não perdoar o outro, ou de não se perdoar, ou enfim, a emoção ali é tão presa que ela não permite ser tratada, nem por um humano que está tentando ali tratar, e nem pelo Espírito Santo de Deus, porque ela não reconhece que Deus tem o poder de perdoar por qualquer coisa que aconteceu na vida dela, né? Então, uma das passagens, assim, também que eu queria falar é sobre Filipenses 3, versículo 12. Não estou dizendo... o versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas, as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem de obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Entende que o que eu falo muitas vezes durante uma live, eu leio, né, na Bíblia, justamente para vocês saberem onde eu encontro o que eu digo aqui, ou o que eu digo em consultório, ou o que eu digo para as amigas, né, para as colegas ali que eu encontro. Não é uma opinião minha. É claro que eu às vezes dou minhas opiniões, né, porque tem algumas coisas que a gente... Mas assim, baseadas, geralmente baseadas no que está escrito na palavra de Deus, né? Porque só assim a gente consegue encontrar o caminho mais certo, o caminho mais generoso, o caminho mais confortável, vamos dizer assim, né? Apesar de que a vida, ela não é para ser confortável o tempo todo. Nós precisamos passar por momentos de conforto, mas nós temos que entender que nós não viveremos confortavelmente para sempre, porque, querendo ou não, nós viemos neste mundo, né, para sermos pessoas melhores. E no conforto a gente não se move. No conforto, tá tudo bem, né? A gente, dificilmente uma pessoa que tá muito, muito bem emocionalmente, financeiramente, ela busca a Deus. Ela só busca quando ela tá desse jeito a partir do momento que ela passou por um desafio muito grande, que ela entendeu que não é só no desafio que ela precisa buscar a Deus, e ela precisa entender o poder de Deus em todos os momentos da vida. A partir do momento que a gente entende isso, a gente se torna alguém melhor, tanto para nós mesmos, quanto para nossa família, quanto para os que convivem conosco, quanto profissionalmente, porque claro que reflete, né, profissionalmente. E quantas vezes, né, eu já atendi pessoas que se acham tão maravilhosas, tão boas, que eu não preciso disso aqui, eu não preciso mudar, eu já sou perfeita, né? Que ótimo, né? Que a perfeição já chegou. Mas assim, perfeição nem existe, né? Porque nem Deus agradou a todo mundo, nem Jesus agradou a todo mundo, né? Porque Deus, quem conhece, é claro que eu acho que consegue agradar sim. E Jesus também, mas assim, a gente julga mais, né? Do que a gente vive
realmente quem é a pessoa, né? Quem é que está convivendo conosco. E sabe que é o julgamento maior que a gente não conhece? A nós mesmos. Eu acho que a partir do momento que a gente conhece a si mesmo, a nossa essência, sabe? E aí a nossa essência a gente não vai buscar no agora. A nossa essência a gente precisa buscar ela lá quando a gente era criança, livre de toda as julgamentos, de todas as tempestades, de todas as dificuldades, de todas as coisas boas que aconteceram conosco. É lá nessa fase é que a gente tem que entender quem eu sou. Porque eu não sou o que eu sou hoje, que eu sou agora. Eu não sou só isso. Eu não sou só isso. Eu sou o conjunto de coisas que aconteceram comigo durante a minha vida toda. Durante toda a minha existência. Então, se eu consigo voltar na minha infância, por exemplo, quando eu estava livre de todos os traumas, de todas as dificuldades, de todos os julgamentos, né, de todas as máscaras que a gente vai colocando para conseguir conviver com determinadas pessoas, com todas as máscaras que a gente vai colocando, porque o outro disse que eu sou e eu acredito que eu sou. Eu não conheço a minha verdadeira identidade diante de Deus, né? Então, a partir do momento que eu tenho autoconhecimento e que eu consigo entender o poder de Deus na nossa vida, tudo se torna mais leve. Mesmo os obstáculos mais difíceis. Em alguns momentos, o medo vem, né, diante de algum obstáculo maior, e ele é importante você entender ele, para que ele está ali, por que veio esse obstáculo? Qual é a parte de mim, da minha vida, da minha profissão, do meu casamento, dos meus filhos, qual que é a parte de mim que precisa de transformação? A partir do momento que eu entendo qual que é a parte que eu preciso de transformação, eu melhoro. Eu paro de sofrer, eu paro de ter problemas de ansiedade, de depressão, de medo, de pânico, de problemas, às vezes, físicos. A pessoa tinha pressão alta e ela melhorou, ela não precisa mais usar remédio porque ela melhorou a raiva que ela sentia do ex-namorado dela que traiu ela. Entende? Não é só sobre a vida do agora. É de um trauma da adolescência que fez com que ela duvidasse de todas as outras pessoas no mundo, entende? Então, assim, não é só sobre o agora. Realmente, a gente precisa ir lá atrás, mas não é morar lá atrás. A gente precisa ir lá na frente, mas não é ficar lá na frente. A gente tem que viver o aqui e o agora, o hoje. Mas, indo lá na frente, voltando lá atrás e vindo. Voltando lá atrás pra quê? Pra eu entender o que me causou, o que eu tô sentindo. E indo lá na frente pra entender onde eu quero estar. Não é com medo do que pode acontecer comigo, né? O que pode acontecer comigo é o que eu estou fazendo pra acontecer o que eu quero que aconteça. E se eu estou fazendo algo que pode acontecer o que eu tenho medo que aconteça, para de fazer. Ou comece a fazer. Depende, né? Se você tá cometendo um pecado, você tá fazendo alguma coisa de errado, e lá na frente pode ser que te leve a um prejuízo, alguma coisa difícil, pare de fazer, né? Agora, se eu não estou fazendo algo, se eu tô sabendo que eu tô ali, né, procrastinando, que eu não tô fazendo as coisas como deveriam, eu tenho que começar a fazer. Então é tudo a minha ação. O meu movimento gera uma reação. Tanto o movimento bom gera uma reação boa, quanto o movimento ruim gera uma reação ruim, né? A nossa vida, ela é cíclica. E ela é uma via de mão dupla. Tanto nos relacionamentos, quanto na profissão, quanto você com você mesma, quanto você com Deus, né? Tudo é uma via de mão dupla. Se eu dedico aquilo melhora, aumenta e prospera.
Se eu não dedico aquilo, eu simplesmente vou diminuindo a minha conexão, a minha melhora, a minha evolução. Então, por que eu não entender logo qual é o meu propósito, o que Deus espera de mim, o que eu estou fazendo nessa terra para que as coisas, né, sejam prósperas, para que as coisas aconteçam da forma que deveriam, né? Em Salmo 55, versículo 22, ele fala: entregue suas aflições ao Senhor, Ele cuidará de você, jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançará os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão, ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Essa passagem eu vejo assim, né? Entregue mesmo, né? Confia, entrega de todo o seu coração mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que entregou, mas não tá confiando, né? Então entregue, confia, né? E a justiça, ela vai vir, né? Igual eu falei pra vocês, assim, ela vem, só que ela vem na medida, a partir do momento que você pede perdão, que você se arrepende do que você fez, né? Se você for e não pecar mais, talvez você, né, corra o risco de não receber de volta. Mas se você faz, você não reconhece que você faz, e você não pede perdão, e você não se arrepende, provavelmente você recebe sim. E dependendo da quantidade de coisas que a gente faz, a gente recebe infinitamente mais. E às vezes a gente recebe, né, alguns desafios pra gente mudar. Então, às vezes você não estava cometendo nada de errado. Mas no entendimento de Deus, alguns desafios são para te proteger. Eu acredito muito nisso e eu confio que tudo que vem é pro meu bem. E pro bem, né, daqueles que creem. Então, assim, realmente eu creio, graças a Deus, muito. Quero crer cada vez mais. Eu quero ser cada vez mais fiel a Deus, né, ao que Ele me pedir para fazer, ao que Ele me mandar fazer, ao que Ele mandar eu ser, ao que Ele me manda me tornar. Eu sei que todas as pessoas que assistirem, né, essa live também têm a possibilidade de serem curadas, de serem transformadas através do poder do Evangelho, através do poder da Palavra de Deus. Então, por isso que eu sempre insisto e por isso que eu tô aqui esses já aí 20 alguns dias, não sei quantos dias. Eu não parei de contar, porque eu tava falando live 1, live 2, parece que foi ficando tão... Meu Deus, né? Live 11, eu falei, não, peraí, deixa eu parar de contar esse negócio. Eu acho importante a gente fazer sem sofrer, né? Fazer as coisas sem que... E aceitar, né? O que vem com amor, com poder da transformação, né? Que Deus tem pra nós. E Ele tem me mostrado que Ele é bondoso, que Ele é paciente, que Ele é generoso o tempo inteiro. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui, de fazer o que eu faço, dele ter me mostrado o que eu deveria fazer. E se em algum momento, né, a gente precisar mudar de direção, que a gente mude com o coração tranquilo, que a gente mude com o coração aberto. A partir do momento que for Ele que tiver mostrado, né? Se Deus mostrou algo, alguma transformação que deve ser feita, alguma questão que deve ser orientada, por exemplo, Ele me pediu, né? Assim, eu imagino que Ele tenha me pedido para fazer essas lives. Eu tô deixando elas todas salvas no YouTube e lá tem sido, assim, bem interessante, alguns acessos, né? Alguns vídeos têm tido um alcance bem legal. E os daqui também têm sido bem assistidos no pós-live, né? Eu tenho até deixado gravado justamente por isso.
Eu gostaria que as lives fossem mais movimentadas? Gostaria. Porém, o horário que eu faço é o horário que eu posso. Infelizmente, eu não consigo fazer num horário de 8 horas da noite, né? Que talvez teriam mais pessoas disponíveis para assistir. E talvez as pessoas não estariam disponíveis para assistir, porque eu falo de Deus. Infelizmente, algumas pessoas elas não querem ouvir. E tá tudo bem. Quando estiverem preparadas, estará salvo lá, estará gravado lá. Que se quiser, se for para ajudar alguém, eu agradeço, né, pela oportunidade. Mas se não, também que eu seja ajudada pelas palavras que eu tenho lido, que eu tenho falado, porque elas vão para vocês, mas elas vêm para mim também. A maioria delas, elas são para mim, para minha família, né? Orientações que às vezes a gente precisa ouvir, mas que ninguém tem a disponibilidade de nos falar. E graças a Deus, né? Eu estou aqui e vou continuar aí pelo menos até a Páscoa, mas não quero aí assim, o todo dia, né? Mas depois eu quero continuar, pelo menos semanal, a gente ir fazendo essas lives com temas que vocês sugerirem. Mas se vocês não sugerirem, eu venho com temas que eu acho que vai ser interessante para alguém. Muito obrigada, fiquem com Deus, até amanhã. Com certeza tá fazendo uma enorme diferença nos nossos dias, suas lives, Cecília. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela presença. Sempre, né, eu te vejo por aqui. Muito obrigada, assim, também pelo feedback. O feedback, ele é muito importante, até pra gente ter força e coragem para continuar, né? É um desafio, né? Pra mim, pra algumas pessoas é super tranquilo, super normal, mas pra mim ainda é um desafio. Estar todos os dias, né, falando sobre Deus, falando sobre o emocional, falando sobre como eu faço para me sustentar nos dias difíceis, né? Mas a gente se sustenta e a gente sustenta realmente através da vontade de Deus, né? Da bondade dele. Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir.